com o gol do Endrick, mas sofreu a virada. Time reserva, vale destacar, porém, o Palmeiras longe da briga do título no Campeonato Brasileiro e agora vai com tudo na Libertadores da América. Jogo importante contra o Boca Juniors, não pode vacilar, porque senão a pressão pode aumentar. Pedro Marques, muito boa noite. Muito boa noite para você, Guilherme Silva, para todo mundo ligado no pós-jogo da Jovem Pan. Olha aqui, o Palmeiras que começou o jogo de hoje com uma média de idade no time titular de 23,61 anos. O Endrick, o mais jovem desse grupo que começou a partida, 17 anos. O jogo com a menor média de idade de um time titular no Campeonato Brasileiro 2023. Um time muito jovem, mas que começou a primeira etapa fazendo 1-0. Um golaço do Endrick, roubada de bola do Richard Rios. A visão de jogo do John colocou na frente. O Endrick ganhou a corrida de 2 zagueiros e driblou ainda o goleiro Cleiton para fazer Palmeiras 1-0. Ainda na primeira etapa, 2 bolas na trave do Palmeiras, com Luiz Guilherme e Breno Lopes. O primeiro tempo foi de trocação entre Bragantino e Palmeiras, mas um excelente primeiro tempo do Palestra. Já no segundo tempo o ritmo caiu, acho que também influenciado pela falta de sequência desse time jovem do Palmeiras, com alguns atletas do Sub-20 no banco de reservas e alguns atletas que a gente já conhece, como Jailson, Flaco Lopes, que não entraram bem no jogo de hoje, e o Verdão levou a virada. 2 para o Bragantino, 1 para o Palmeiras, e daqui a pouquinho nós vamos ouvir a palavra de Abel Ferreira na entrevista coletiva pós-jogo. E agora o foco é na Libertadores, quinta-feira, o Boca Juniors dentro do Allianz Parque. Guilherme Silva. Tá aí a palavra do Pedro Marques, estará com a gente nesse pós-jogo. Fábio Piperno comentou a partida. Palmeiras com time reserva, saiu na frente, sofre a virada. A grande questão nisso tudo, Piperno, é a opção do técnico Abel Ferreira e da comissão técnica por priorizar o mata-mata. Não é de hoje. Na temporada como um todo, o Palmeiras tem dado sinais dessa prioridade à Copa do Brasil na época e agora a Libertadores da América. Claro que agora a Libertadores está numa fase mais crucial, mais perto da final, está na semifinal. Só que se não passar do Boca Juniors, se não chegar na final, o Palmeiras vai encontrar um grande problema nesse final de temporada. Ficaria sem um título importante e a pressão aumentaria, principalmente para cima da diretoria alviverde. Muito boa noite, Fábio Piperno. Boa noite para você, Guilherme, o repórter compartilhador, né? É uma pessoa de informações, é bom deixar claro. Que compartilha grandes informações e análises com toda a nossa audiência. Você tem razão nisso aí que você falou. Agora, veja, primeiro que o resultado de hoje eu achei muito normal. Né? Apostava, enfim, favoritismo do Bragantino, embora eu ache esse time do Palmeiras que jogou bom. O problema é que, é claro que é um time que não tem tanto ritmo assim, né? Agora, veja, o jogo de hoje acho que foi muito importante, sobretudo para se avaliar, por exemplo, os jogadores de ataque. Porque a grande reclamação do Palmeiras nos últimos tempos é que o time tem feito poucos gols, um time que tem sido muito previsível na frente, porque não tem opções. E eu discordo disso. E hoje, mais uma vez, eu acho que foi uma oportunidade para se provar o contrário. O Endrick e o Luiz Guilherme fizeram um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo o time caiu, eles se contundiram e tal. Mas o fato é que o Palmeiras mostrou que tem opções. Era o Palmeiras praticamente sub-20. Palmeiras iniciou a partida com 7 jogadores formados na base. Então veja, o time de 1 a 11, o time reserva, isso claro, dava todo o favoritismo, enfim, ao Bragantino. Mas os 2 meninos da frente fizeram um primeiro tempo muito bom. E outra coisa, de novo, foi a segunda vez que esse time reserva foi escalado do campeonato. Primeiro, eu lembrei no início da transmissão, foi aquela partida contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E de novo era o Palmeiras, que vencia até sofrer o pênalti. A exemplo do que aconteceu em Curitiba, também por um toque de mão na bola. Então, lances casuais e tal, não é porque a casa caiu e tal. Depois disso, sim, cedeu mais campo, o Bragantino pressionou e alcançou uma justa vitória. Mas o que a gente viu hoje não é algo lá extremamente decepcionante. E outra coisa que eu faço questão de lembrar. Daqui para frente, o Palmeiras vai ter 8 jogos em casa e 5 fora.
Dessa turma que está brigando na frente, é só o Palmeiras que vai ter, digamos, um caminho tão favorável assim. Então, muita coisa ainda vai acontecer, não é motivo para tanta preocupação, e o Palmeiras, claro que na quinta-feira vai ter a definição do que realmente resta nessa temporada. Fausto Favara, você citou aqui em off que a derrota do Palmeiras foi merecida, não jogou bem a segunda etapa, o Bragantino foi melhor no segundo tempo. Vale destacar o time reserva, só que é opção do técnico Abel Ferreira por colocar em campo um time diferente do principal. A grande questão, novamente, repito, é o foco na Libertadores. Se não chegar na final, como tem aquele ditado, né, a chapa pode esquentar, principalmente para a diretoria. Vamos falar de reforços, aquela coisa toda. Muito, agora, mais uma vez, né, Fausto? Boa noite. Boa noite, Gui. Guilherme, eu acho o seguinte, eu não teria optado por um time tão reserva assim. Porque o jogo do Palmeiras é na próxima quinta-feira, né? Tem um tempo considerável até quinta-feira. E vai jogar em casa, não vai fazer nenhum tipo de viagem, né? E eu não gosto desse negócio de menosprezar o Campeonato Brasileiro. Eu sou totalmente desfavorável a essas equipes que menosprezam o Campeonato Brasileiro. E digo mais, tem equipes que menosprezam o Campeonato Brasileiro a tal ponto de considerar uma Copa do Brasil mais importante que o Campeonato Brasileiro. E isso tem acontecido nos últimos anos. Tem sido recorrente o time optar por uma Copa do Brasil do que pelo Brasileirão. Porque é torneio de mata, então isso facilita, né? Não é torneio de pontos corridos. Mas hoje, por exemplo, o Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de se aproximar de uma maneira que talvez durante o campeonato, em poucas oportunidades, um time conseguiu se encostar dessa maneira no Botafogo. Então, eu acho que o Palmeiras hoje perdeu a grande oportunidade. Sabia que seria um jogo dificílimo contra o Bragantino, que é um adversário muito difícil, está na posição que está por todos os méritos. O primeiro tempo não foi nem tão mal. Aliás, começou o primeiro tempo melhor que o Palmeiras. Começou apertando o Palmeiras. Daí o Palmeiras equilibrou a parada e o Palmeiras fez por merecer o seu primeiro gol. Só que depois, no segundo tempo, o Palmeiras não foi pra cima. O Palmeiras, no primeiro tempo, meteu bola na trave, fez o goleiro fazer grandes defesas, criou oportunidade. No segundo tempo, o Palmeiras não existiu. O Palmeiras não jogou. O Palmeiras não teve uma oportunidade. Não teve uma grande oportunidade. Não teve uma grande oportunidade no segundo tempo inteiro. Então, o Palmeiras, pra mim, mereceu a derrota porque não fez nada no segundo tempo. Se tivesse forçado um pouquinho, poderia ter saído com empate, ou um empate que não seria ruim, né? E poderia ter saído com uma vitória de Bragança Paulista. Eu acho que eu não gosto disso, porque uma noite ruim do Palmeiras pode eliminar o Palmeiras, o que eu não acho. Eu acho que o Palmeiras vai passar na Libertadores da América e será finalista. E ainda entendo que o Palmeiras é o favorito para conquistar a Libertadores da América. Mas numa noite de azar, pode ser eliminado e pode se dar mal no Campeonato Brasileiro. E aí, se a gente olhar um Palmeiras se classificando em quarto e quinto, Piperno, Guilherme, Pedro, num Campeonato Brasileiro, é péssimo. É a mesma coisa de falar do Flamengo. Não ganhou. Se você não ganha nada, por que você vai diferenciar o Palmeiras do Flamengo? Os dois estão péssimos. É que eu acho que o Palmeiras vai ganhar a Libertadores da América e vai ser diferente do Flamengo. E o Palmeiras não chega nem a 10% das bobagens que o Flamengo fez ao decorrer da temporada com a parte administrativa. Isso não dá pra comparar. E o Flamengo, no caso, também teve vexames maiores na temporada, não, né? Sim, mas teve, mas pro Palmeiras, por exemplo, só parou a cobrança para cima da Leila com relação à cobrança, assim, pesada para cima da Leila com relação à contratação de jogadores, porque o Palmeiras está na semifinal e é um passo de chegar à final da Libertadores. Agora, o Palmeiras sendo eliminado, o que não vai acontecer, volto a repetir aqui, o Palmeiras para mim vai ser finalista e é o favorito, independente se for Inter e Fluminense para a final. Para mim, o Palmeiras continua sendo favorito a conquistar a América. Mas caso aconteça de ser eliminado numa Libertadores, vai ficar numa situação complicada no Campeonato Brasileiro, nessa briga por Libertadores da América, e aí nós vamos ter que. E aí você vai ver uma cobrança muito intensa pra cima da diretoria por não ter contratação. Porque a memória é curta aqui. Não interessa se o Palmeiras vai chegar à final ou tá na semifinal. Perdeu, eliminado, vai ter a cobrança, Guilherme. Então por isso que eu não gosto do radicalismo de você colocar o time inteiro reserva. Só pra finalizar. No começo não interferiu, porque o time foi bem. Só que você começa a perceber a falta de entrosamento num segundo tempo.
porque os caras não conseguem achar um caminho mais curto ali dentro de campo, porque os caras não conseguem, não tem sequência de jogo. Tem outra coisa. Você citou o segundo tempo, e aí também pesa, num segundo tempo, a questão física, porque você tem 7 meninos de 20 anos para baixo, é óbvio que fisicamente eles não são ainda tão prontos quanto um time de fato adulto como é o Bragantino. É isso, é um time que se desgastou. E não só os meninos, até mesmo os caras que têm meia idade aí, eles também não aguentam não, porque não estão tendo sequência.